unida, juntos, trabalhando na causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja unida. Aleluia, Deus. É uma igreja unida. E na causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, voltando aqui no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável. Falando em união e agradável, lá em Atos, no capítulo 12, nós temos um exemplo maravilhoso que cabe dentro dessa palavra de hoje, citar sobre essa passagem bíblica. Pedro, ele, como anteriormente, muito mais no início, era muito mais perseguido. Hoje, graças a Deus, alguns países, janela 40 para 70, é muito perseguido. Mas graças a Deus, no Brasil, existe perseguição, mas muito pequena em relação ao que existia antigamente. E Deus, ele opera na vida das pessoas quando está em comunhão e união a Ele, né? E nessa passagem de Atos, do capítulo 12, Pedro, ele foi preso. A igreja reuniu aonde? Na casa, né? E ali, nessa comunhão, nessa união, na base da oração, Deus enviou o quê? O anjo. E a Bíblia fala que o pessoal do exército colocou 4 vezes 4, 16 soldados para vigiar Pedro naquela noite, fora que ele estava acorrentado. Aleluia, Deus. E olha como uma igreja unida, como uma igreja, quando ora, quando ela está realmente em comunhão, e essa união com Deus, olha como Deus responde. E hoje não é diferente quando a gente ora aqui, quando vocês estão orando aqui, ou quando eu estou em casa orando, que eu sei que o pastor Gilberto está nos hospitais, e toda a sua equipe unida, Deus, ele está operando, vocês estão aqui orando para que Deus visite, envie o anjo ao hospital, enfermos serão curados. Aleluia. E muito mais do que isso, a salvação, porque ele leva não só a palavra, ele não leva só aquele carinho ali do homem, mas sim a palavra de Deus. Que esse é um dos fatores, que é o primeiro, né? O mais importante para essa pessoa, a salvação. Porque na Bíblia tem muita gente buscando outras coisas menos a salvação. Está preocupado em receber um carro novo, está preocupado em receber coisas materiais, e a Bíblia diz que primeiro buscar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Então essa passagem de Atos aqui eu lembrei agora, e é fantástica, porque veja bem como foi naquela época e é para nós hoje. E aqui eu quero até lembrar uma passagem aqui, acho que foi na segunda pregação que fiz aqui. O irmão Carlos René não pôde acompanhar porque a sua sogra estava hospitalizada, né? E nós oramos aqui pela sogra do irmão Carlos. E no dia seguinte, quando eu falei com a Néia falou assim: minha mãe já está em casa porque hoje é meu aniversário. E eu orei para que a minha mãe estivesse junto comigo no meu aniversário. A igreja aqui orou a favor, intercedendo em Jesus para que visitasse a sogra de Viana. Como Pedro estava no cárcere, a igreja orou unida em comunhão com Deus. Deus enviou anjo, e você vê que Pedro, ele foi liberto. Ele chegou lá, inclusive Dorcas falou assim: pô, Pedro está batendo a porta. E gozado, interessante, quando eu estava lendo esse texto no passado, e hoje eu lembrei dele, é que eles não acreditavam quando Pedro bateu palma lá na porta, bateu, inclusive fala que perseverava na bater as portas para abrirem. E aí a Dorcas voltou e falou assim: olha, Pedro está aí. A pessoa não acreditou. Você vê, mesmo orando, Deus operando, e as pessoas não acreditam. Não é só naquela época, não, é hoje também. Hoje também tem isso. A gente está orando para a pessoa para ele ser curado, e ele continua falando que está com aquela doença. Estava, né? Estava preso. Pedro estava preso. A sogra do Viana estava doente. No dia seguinte estava em pé lá, andando para todos os lados, lá almoçando, jantando junto com ele, comemorando o aniversário de um bolo com a própria filha. De um dia para o outro foi isso aí. O culto foi hoje, amanhã já estava em casa.
Então não é diferente hoje do passado. Deus ontem, hoje, será para sempre. Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Amém? Amém. Então essa passagem de Atos aqui é muito interessante em relação à nossa palavra de hoje, referente à união. Porque o pastor Gilberto, quando estiver lá fora, na praça, pastor Gilberto, quando você estiver com os membros aqui da igreja, lá fora, fazendo algum trabalho na praça, com os mendigos, com as pessoas que usam droga, levando a palavra, levando o alimento, que é o alimento para o corpo físico, e o alimento que é a palavra de Deus, e tem que ter alguém intercedendo aqui em relação a isso, para que ajude, para que Deus vá lá e cobre o seu sangue, a vida do pastor Gilberto, porque não é fácil, a carga não é leve, o fardo é pesado, não é fácil, não é, pastor Gilberto? Nós sabemos quanto é isso, né? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E aí como é que Pedro poderia ser soldado? Olha os nus dos exércitos lá dos soldados, que inclusive até depois Herodes mandou cortar a garganta de soldado, porque deixou Pedro sair, né? Então, veja como Deus opera, através da oração, através do louvor, amém? A igreja unida. Uma igreja unida, ela precisa estar sempre em sintonia com Deus, orando o tempo todo. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora em Salmo 131, eu quero voltar aqui e frisar algumas palavras aqui que eu achei interessante na minha exegese. Olha como é bom e agradável. Agradável, a palavra que soa ser doce, amável, uma coisa, né, maravilhosa. Às vezes você chega a algum lugar e fala, poxa, que aroma agradável. Então soa coisas boas, né? É bom estar num lugar agradável. Todo mundo gosta de estar numa casa agradável, na sua casa. E às vezes quando viaja, como é bom chegar em casa, é agradável, né? Deitar, descansar, dormir é agradável, é maravilhoso. Deitar com paz no coração e acordar com paz é muito agradável. Então essa palavra ela é doce, é o amor de Deus sobre as pessoas. Amém? E a união, essa união aqui é maravilhosa. Viver unidos, os irmãos. Esse unido aqui não quer dizer só juntos, né? Está ali junto. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Unidos, os irmãos. A palavra irmãos também, quando a gente fala irmãos, não é só nos termos assim de sanguíneo, né? Parte familiar. Esses irmãos que a Bíblia está dizendo aqui, vai muito mais além do que nós pensamos. Esses irmãos aqui são os filhos de Deus, são os convertidos em nosso Senhor Jesus Cristo. É o povo de Deus. Amém, gente? Amém. Aí no 2, está escrito assim, ó. Está escrito assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Precioso, óleo. Óleo e orvalho, é muito interessante essa palavra aqui, óleo e orvalho. No passado, mesmo até Davi, o óleo, ele tem vários usos, né? E na Bíblia aqui especificamente falando, é o uso para ungir o sacerdote, reis e os enfermos, tal como a gente faz hoje, e como é hoje também na consagração, na ordenança de pastores, bispos e assim por diante, né? Esse óleo aqui, ele é o símbolo. O óleo e o orvalho, na verdade, representa o símbolo refrescante, o símbolo da coisa aliviada, né? O orvalho é a própria vida, porque é o próprio Yahvé. É o próprio Yahvé. Amém, gente? Amém. Precioso. Por que precioso aqui nesta palavra? Por que Davi colocou essa palavra preciosa? Que Deus falou para ele colocar essa palavra precioso? Porque esse óleo ele tem a unção completa, que o pastor Gilberto fala. Sem unção não somos nada. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, cheio da unção. Esse óleo aqui, ele é diferente, ele é separado para a consagração. Não é um óleo simples que a gente vai lá só para temperar uma comida ou azeite. Amém? Óleo precioso, unção de sacerdote, vocação de conservar o povo em comunhão com Deus, portanto, na verdadeira muita união. Pastor Gilberto, na igreja aqui, ele
na palavra e no atendimento individual, no aconselhamento, ou lá fora, ou na casa das visitas em residência, nas casas, é para que isso consiga manter essa união. Arão, ele fazia isso com o povo naquela época, manter essa união, né? Aliás, Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né? Está em Samuel 5, verso 7. Primeira palavra sobre Sião, né? Sobre Sião também, né? Então, como é bom estar juntos para aprender, ter comunhão significa ter ombro amigo. O reino de Deus também é união, é comunhão, né? Agora, no Salmo 133:3 é muito forte, todo ele é forte, mas esse aqui é fora do comum. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. A união aqui é como orvalho, a união aqui é como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você vê que não é só aqui, não é só aqui, é lá, né? Para sempre. Davi aqui, Deus usou Davi aqui poderosamente para que colocasse essa palavra para nós aqui hoje, naquela época, e ouvir ela hoje e continuar ouvindo. Amém? O orvalho naquela região, você imagina o seguinte: o monte de Hermon, Hermon quer dizer sagrado. Sião, o significado, né, de Hermon quer dizer sagrado. E Sião, Deus escolheu o Monte Sião para que ele habitasse lá. Ele foi escolhido para isso. E hoje, quem é o Sião hoje? Quem é Sião hoje? Somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o tabernáculo, nós somos a morada do Espírito Santo. Amém? Amém. O Monte Hermon, ele fica a uns 2.700 metros mais ou menos de altura, e ao norte de Israel, e 80% do ano ele fica carregado de gelo. Então imagina você, 20% do ano que vem o verão, derrete esse gelo, e ele forma 3 rios. Na pesquisa que eu fiz aqui, ele forma 3 rios, que aí vai chegar ao Rio Jordão. 3 rios pequenos, chama Banias, Ledã e Asbani. Os 3 se juntam e formam o Rio Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce. Agora você já vem aqui, nós estamos falando o quê? De união e comunhão. Como é bom e agradável, precioso. São 3 rios em união, forma o Jordão. Olha que coisa interessante. Sião, onde Deus habita. Onde que Deus habita hoje? Após Jesus, a vinda de Jesus. Nosso corpo, nós somos o corpo do Espírito Santo, tabernáculo de Deus. Amém? Então essa palavra aqui, da palavra Sião, ela tem um significado assim, muito profundo. Quando eu comecei a preparar essa palavra, e eu aprofundei mais nessa palavra Sião aqui, que eu achei muito interessante, fui buscar verso e capítulo bíblico em relação a Sião. Ele aparece em vários capítulos e versículos. Sião é a elevação fortificada entre os vales do Cedron e do Tiropoion, no qual, olha que coisa interessante, Davi capturou, tomando-a dos Jebuseus, que está escrito em 2 Samuel 5,7, que eu ia aquela hora a referência que eu dei, que é sobre isso que eu estava tentando lembrar. Tornou-se conhecido como a cidade de Davi. Olha que coisa interessante, Sião. Com a construção do templo que Salomão construiu, a palavra Sião, como Deus escolheu ali para habitar, Sião não é só aquela parte ali do templo. Sião é tudo que envolve ao redor do templo. Agora você imagina que vamos voltar ali atrás, onde eu li sobre o orvalho. Nós estamos no topo de 2.700 metros de altura. O vento bate e leva aquele orvalho, leva aonde? Longe, leva nos ares, na terra seca. O que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: que hoje nós, como servo de Deus, como ministro,
como evangelista, como pastor, como pessoas que é convertido ao Senhor Jesus Cristo, porque todos nós temos o nosso ministério, né? Levar as palavras para as pessoas lá fora. Terras secas aqui, recebia esse orvalho e nascia planta. Então é frutificar. Nós hoje, na nossa palavra, lá fora, no hospital, na praça, onde estiver no trabalho, ou aqui dentro, você ouvindo a palavra hoje, é o orvalho que está saindo lá do Monte Sião, que é a palavra de Deus caindo sobre nós, e aí nós levamos a palavra e coração seco voltam a frutificar. Amém? Quando nós levamos a palavra, a pessoa que está enferma, ela vai ser curada. A pessoa que não está liberta, ela vai ser liberta. Esse é o orvalho. O óleo e o orvalho é o símbolo mais importante. Amém? Amém? E Isaías 1:27, o templo, ou a forma mais geral, a própria Jerusalém, às vezes inclui a nação toda, a própria comunidade da aliança, está em Isaías 1:27. Sião aparece frequentemente em Salmos e Lamentações. A referência não é para a capital política de Judá, e sim sempre a cidade de Deus na era vindoura. Outro detalhe importantíssimo aqui, na era vindoura. Desde a época de Salomão, construiu o templo, Sião tornou-se o centro da atividade de Yahvé. Oh, glória, hein? Louvado seja Deus. Que hoje somos nós. Yahvé identificou-se como aquele que habita no Monte Sião, Isaías 8:18. Então eu fui buscar alguns capítulos e versículos onde tem centralização da palavra Sião, o significado. Outra coisa interessante em Amós 1:2. Lá ele dá início à sua obra de salvação e também principia seu juízo contra o pecado. Porque o povo, em Lamentações, Deus fala de filha de Sião. Porque o povo estava em pecado, o povo estava separado de Deus, e ali Deus falou com eles através do livro de Lamentações. E aqui em Amós 1:2 está falando que de juízo contra o pecado, né, numa era vindoura. Outra coisa importantíssima, maravilhosa, sobre os louvores aqui hoje que está cantando, lembrando Salmo 48. Salmo 48, ele só louva bastante sobre o Monte Sião. Né? E é interessante que ele fala, chamada alegria de toda a terra e da cidade do grande rei. Né? Salmo 48, é maravilhoso. E nessa época aqui, as religiões cananeias acreditavam que os deuses reuniam em assembleia no longínquo norte. Por isso o salmista está empregando aqui a linguagem poética para mostrar que Sião é o centro religioso não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Só que tem uma coisa importante aqui, visto que a cidade de Yahvé está no mesmo lugar da Assembleia dos Deuses. Isso quer dizer que esses deuses não possuem existência alguma, nem poder algum fora de Yahvé. Deus está em cima dos deuses. E esse povo, quando eles adoravam no monte lá, eles iam buscar esses outros deuses. Por isso que em Lamentações, houve essa palavra que Deus passou em Lamentações aqui, no verso 4, 6 e 17. Muitas vezes refere a Sião como a filha de Sião, para expressar uma imensa tristeza. Deus estava triste com esse povo aqui. Por isso que foi usada essa palavra, filha de Sião, sobre a destruição de Sião. O salmista também no cativeiro, ele esteve tão abatido que foi incapaz de cantar o cântico de Sião. Salmo 137:1. Ele foi incapaz de cantar o cântico de Sião. Mas mesmo no exílio, o povo ainda teve fé e orou a Yahvé e reconstruísse a cidade dele e restaurasse as suas fortificações. Em Salmo 102:13 até o verso 21. Outra coisa importantíssima também, os profetas nessa época aqui, profeta aqui Zacarias, por exemplo, Jeremias, Joel. Sião aparece como local central em que Yahvé operará grandes feitos de salvação. Eu achei muito interessante isso aqui
na base do Salmo 133, essa palavra Sião, pelos grandes feitos aqui de salvação, mediante o juízo, purificar o pecado de Sião, que está em Isaías 4:4, né? Ou seja, a cidade será redimida por meio de justiça e retidão. Isaías 1:27, 33:5 também tem essa palavra. Deus construirá a cidade ao estabelecer em Sião uma preciosa pedra de esquina. Isaías 28:16. Isso é maravilhoso, né? Sobre a união. E a glória de Yahvé, né? E a glória de Yahvé, que esteve presente no Êxodo, voltará para proteger dos elementos da natureza, dos seus moradores. Isaías 4:5. A cidade de Deus dará firme proteção contra os seus inimigos. Isaías 33:20. Né? Glória a Deus. Isso aqui é tremendo também. Dos vários lugares em que estiver exilado, o povo de Deus voltará com júbilo de cântico de Sião. Isaías 35:10. Né? Uma vez eu preguei sobre essa palavra de 35:10, sobre a felicidade das pessoas, sobre a alegria das pessoas. Tem gente que fala assim, para ser feliz, eu vou mandar daqui para o interior. Ele chega lá e não é nada disso. Ele não orou e não pediu direção para Deus, e foi para a cidade do interior e foi pior a vida dele. Porque ele fez na base do braço e não da vontade de Deus. Então o povo unido aqui, não adianta só os louvores aqui na hora da igreja, é o povo que está louvando, mas está em desunião com o pastor Gilberto, com o povo de você, com os membros da igreja. Amém? Não adianta um aqui. Isso aqui é como engrenagem. Se um aqui abre um dentinho ou dá uma trincadinha, não é a mesma coisa. Vai girar, mas não é igual. Amém? Então esse Isaías 35:10 aqui é tremendo. Então eles não mais chorarão. Olha que coisa maravilhosa. Quando a igreja está unida, quando a igreja ela está em comunhão com Deus, olha que palavra tremenda, Isaías 30:19. Eles não mais chorarão. Amém? Amém. A terra se tornará frutífera e luxuriante como o jardim do Éden. Isaías 51:3. Isaías 51:3. Que maravilha, como o jardim do Éden. Falar em jardim do Éden, você vê como que coisa maravilhosa. Deus preparou um paisagismo, uma coisa tão linda, tão agradável, tão precioso, né? Como esse salmo está dizendo aqui. E aí vai o homem fazer o que fez lá Eva e Adão, né? Deus é maravilhoso, Ele prepara tudo para a gente vai lá e pisa no tomate.